quero estar lendo versículos 50, 51 e 52. Abra sua Bíblia, seu coração, para que o Espírito Santo possa falar conosco, ministrar as nossas vidas essa noite. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 50, diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Pontífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai, ou de todo o meu sofrimento. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido, pode ser traduzido. Prosperando em tempos de aflição. É sobre isso que eu quero falar essa noite. A vida, ela tem tornado você uma pessoa melhor ou pior? Ela tem tornado você uma pessoa doce ou uma pessoa amarga? O que a vida, o que as dificuldades têm feito com você? Que tipo de pessoa você tem se tornado ao longo desses anos, ao longo de tantas lutas, ao longo de tanto sofrimento, de tantas aflições, de tantas decepções, de tantas crises? O que tudo isso tem gerado na sua vida? Que tipo de pessoa você se tornou diante disso? Dizem que o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. As mesmas pessoas que elas são quebrantadas por causa das aflições, que elas são quebrantadas por causa dos sofrimentos, diante dos mesmos problemas, outras pessoas, elas tornam e vivem com um coração duro, com um coração de pedra. Mas nós sabemos que na vida nós vamos enfrentar as pelejas, nós vamos enfrentar os momentos difíceis de angústias, de tristezas. A Bíblia fala das provações, das tribulações que vêm para produzir algo em nosso coração. A Bíblia fala da prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro. Então a Bíblia, ela já nos diz, lemos no início do nosso culto um texto, que são palavras de Jesus, que fala justamente que durante a nossa trajetória, nós teremos experiências de estresse, de tentações, de aflições, de solidão, de rejeição, muitos outros problemas. Nós teremos durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória. E no meio de todos esses problemas, Deus, Ele quer produzir na minha e na sua vida algo belo, algo bonito, algo precioso. Quando você olha para a história de José, você vai perceber que José foi um homem marcado por todas essas questões. Ele foi um homem rejeitado dentro da sua casa. Ele foi um homem odiado pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos. Ele foi um homem rejeitado na sua família. Ele foi um homem lançado em uma cisterna. Ele foi vendido como escravo para o Egito. No Egito, esse homem, ele é preso
Quando você olha para a vida de José, você vai ver diversas e diversas dificuldades na vida dele. Você vai ver depois o salmista dizendo que ele foi preso, colocaram em grilhões, ele foi aprisionado. Então José, ele passou por esses diversos tempos, essas diversas estações, essas diversas experiências na sua vida. A experiência da dor, a experiência da rejeição, a experiência da aflição, a experiência de ser abandonado e de ser jogado ao léu como se não fosse ninguém. José é esse homem. Mas quando você olha para a vida de José, ele poderia ter se tornado um homem amargo, um homem decepcionado com Deus e com todos, um homem cujo coração seria um coração de pedra, um coração de ferro, um coração duro, um coração inquebrável. Mas quando você olha para a vida de José, você percebe uma pessoa totalmente diferente. E esse texto que nós lemos, nós temos aqui, é o resumo da vida do que foi esse homem. Quando nasce Manassés, quando nasce Efraim, ele está descrevendo a sua trajetória. Diz a palavra que quando nasceu Manassés, esse nome desse primeiro filho que é Manassés, a ideia é justamente de esquecimento. Ele está dizendo, olha, Deus me fez esquecer do sofrimento, do trabalho, das dificuldades que eu enfrentei na casa do meu pai. Que princípio extraordinário! José superou as dores sofridas dentro da sua casa. Ele esquece o seu passado. E quando nós falamos de esquecer, não é que José teve uma amnésia, que ele não se lembrava do que os irmãos fizeram, do que a esposa de Potifar fez. Não é que ele não se lembrava das prisões, não. Pelo contrário, ele se lembrava de tudo isso. No entanto, esses fatos, no entanto, essas circunstâncias, não exerciam nenhuma força limitante sobre a vida dele. Por isso que ele diz, nasceu Manassés, Deus me fez esquecer. Quando nasce o seu segundo filho, ele o chama de Efraim, que Efraim quer dizer frutífero, duplamente frutífero. Ou então, Deus me fez prosperar. Então José vai dizer, olha, no tempo da dor, no tempo da aflição, Deus me fez uma pessoa próspera. E a questão é, como? Como que é possível você prosperar em tempos de dor, em tempos de aflição? Como é possível você crescer quando o seu coração dói, quando a sua alma está amargurada, quando os ventos fortes bateram contra a sua vida? Como é possível crescer, ser próspero num ambiente assim? Esse texto nos responde. E a primeira ideia é essa. Tenha em mente que você não é o único que passa por aflições. Tenha isso em mente. Você não é a única pessoa que sofre. Você não é a única pessoa que fica doente. Você não é a única pessoa que perde o emprego. Você não é a única pessoa que é hospitalizada. Você não é a única pessoa que perde um amigo, que perde um pai, que perde uma mãe, que perde uma pessoa querida. Não, você não é a única pessoa. Veja que José, ele fala, a minha aflição, o sofrimento na casa
do meu pai, na minha família. Irmãos, a nossa caminhada, a nossa trajetória cristã, ela é marcada por esses tempos de aflições, por esses tempos de desespero, desde o jardim do Éden, que o povo de Deus vive tempos de aflição. Desde que o homem saiu do Éden, desde que a comunhão foi quebrada, foi rompida, nós podemos falar da minha aflição, você pode falar da sua aflição, você pode falar da sua dor, você pode falar do seu desespero, você pode falar da sua angústia. É por isso que Paulo vai dizer que importa que por meio de muitas tribulações nós venhamos entrar no reino de Deus. Então é parte da vida, é parte da nossa trajetória. Não pense que é só você que tem lutas. Não pense que o seu problema é maior do que o do outro. Não pense que a sua dor é maior do que a da outra pessoa, não. Todos nós temos problemas, todos nós temos aflições, todos nós trilhamos o caminho da luta, da aflição e da dor. Todos nós passamos por isso. O próprio Filho de Deus, diz a Bíblia, que ele foi afligido. O próprio Jesus. A Bíblia o chama de aflito e ferido de Deus e oprimido. Agora imagine Jesus, o Criador dos céus e da terra. Então assim é a vida. Então você vai crescer no tempo da aflição, quando você tiver essa mentalidade. Eu não sou o único na terra que estou sofrendo, que estou padecendo, que estou passando por aflição. A segunda verdade, as suas aflições, elas não vêm para te paralisar, e sim para te impulsionar. As suas aflições não é para acabar com a sua vida, não é para destruir com a sua vida. Você olha para o texto, e o texto bíblico vai dizer que no tempo da dor, no tempo que José foi afligido, na terra da aflição, ele cresceu. Ele cresceu. Ele diz, olha, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. José está dizendo, olha, as aflições que eu passei não foram razões suficientes para paralisar a minha vida. Pelo contrário, ele avançou. Pelo contrário, ele cresceu. Ele prosseguiu na sua vida. Ele prosseguiu na sua caminhada. Mas tem muitas pessoas que quando vem a luta, quando vem a dor, amarra, ata essas pessoas, elas ficam tão paralisadas que elas não conseguem mais fazer nada na vida. Diz que certa feita, um cristão africano, ele falando sobre os cristãos da América, ele fez a seguinte afirmação: quando vocês, cristãos na América, estão com um fardo pesado, vocês oram para que o Senhor o tire de suas costas. Olha o que ele está dizendo. Quando nós estamos passando por uma luta, por uma peleja, por uma dor, por uma aflição, nós oramos para que Deus tire aquela dor, para que Deus tire aquela aflição, para que Deus tire aquele problema. E ele continua. Quando nós, cristãos na África, estamos com um fardo pesado, nós oramos para que o Senhor fortaleça as nossas costas. Olha a diferença.
Uns querem se livrar, os outros estão dizendo: Senhor, nos fortaleça, renova-nos, fortalece-nos mais. Irmãos, porque os nossos problemas, os nossos fardos, as nossas batalhas não são para nos destruir, e sim para nos fortalecer. Foi no meio da aflição, foi no meio da dor que José cresceu, que José prosperou. Porque quando Deus envia a aflição para a sua vida, quando Deus envia a batalha para a sua vida, quando Deus envia essa peleja, não é para arruinar a sua vida, não é para acabar com a sua vida. Pelo contrário, é porque Ele tem algo bom para a sua vida, algo grandioso para a sua vida. Ele está treinando você, preparando você para maiores conquistas. Foi dessa maneira que José interpretou a sua vida. Lá no finalzinho, no capítulo 50, versículo 20, José, ele olha para os seus irmãos e olha o que ele diz: vocês projetaram, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Mas Deus tornou em bem. Então a tribulação vem, a dificuldade vem. Mas é para nos melhorar. É para impulsionar você. É para que você ore mais. É para que você venha mais à casa de Deus. É para que você tenha mais conhecimento de Deus. É para que você se aproxime mais de Deus. Não é para paralisar sua vida. Então a aflição não é para te paralisar, pelo contrário, é para você ser impulsionado, para que você cresça, progrida, avance na sua fé cada dia mais. É para que no meio da sua batalha, da sua peleja, você olhe para o céu. Então como que nós vamos prosperar em nossas aflições? Lembre, você não é o único que passa por aflições. As suas aflições não é para te paralisar, mas para erguer você, para impulsionar você. Se você está no meio de uma luta, de uma peleja, se você sabe que a sua alma está sendo açoitada pelos vergões da aflição, saiba de uma coisa: é Deus te dizendo: eu quero te impulsionar mais, eu quero que você cresça, que você progrida, que você avance, eu tenho mais para a sua vida. É isso. Terceira verdade: nunca se torne refém do seu passado de dor. Nunca se torne. Veja o que José diz: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de toda a casa do meu pai. Se você olhar, como já falei, era para José ser o quê? Uma pessoa desajustada. Ele tinha tudo para ser um menino rebelde, para ser um menino problemático, para escrever uma história horrível. Porque não é assim que nós ouvimos hoje. José tinha tudo para acabar com a sua vida, para destruir a sua vida, para tirar a sua vida. Mas ele não transformou, ele não se apoiou no seu passado. Ele não ficou refém do seu passado, do que fizeram com ele, das suas dores, das frustrações, dos açoites da vida, não. Ele não está chateado, cabisbaixo, culpando seus irmãos, culpando seu pai, culpando a sua mãe, culpando o seu passado, não. Porque tem muitas pessoas que elas não crescem na vida, porque elas se tornaram refém do que fizeram com elas, do que disseram para elas,
do que o pai disse, do que a mãe disse, do que alguma coisa que aconteceu na vida, uma frustração, uma decepção na vida, uma situação dolorosa lá no passado, alguém o decepcionou tanto que essa pessoa hoje ela não consegue mais fazer nada na vida. É refém do seu passado. Eu sou assim porque fizeram assim comigo. Eu sou assim porque o meu pai foi assim, porque a minha mãe foi assim, porque os meus professores foram assim. Eu sou assim porque o meu patrão foi assim. Não é porque o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu passado foi um passado de opressão, que você deve ser uma pessoa revoltada com a vida, não. Não é porque feriram você lá no passado, machucaram você lá no passado, que agora você tem que sair machucando e ferindo todo mundo, não. Tem gente que é assim, olha, essa pessoa ela é tão amarga. Você já ouviu aquela pessoa, quando você conversa com alguém, e aquela pessoa está tão revoltada com a vida, que fala tanta coisa, e aí depois que sai alguém chega e diz, olha, não leva em conta não, é porque você não sabe o passado dela. Não é porque o seu passado foi terrível que você vai ser um refém dele hoje. José era para ser um refém do seu passado. Amarraram ele em um tronco, algemaram com cadeias e correntes, diz o salmista. Mas a alma de José não estava algemada, o espírito de José não estava algemado, ele era um homem livre, não era prisioneiro da dor, da aflição, da tristeza, da crise, do que fizeram com ele, não. Então não seja refém do que fizeram com você. É assim para você prosperar no meio da aflição. Você não é o único. As aflições é para te impulsionar e não te paralisar. Não se torne refém do seu passado. Quarto lugar, nunca deixe que as aflições da vida torne você uma pessoa amargurada. Nunca permita que as dores, que as perdas, que as aflições, que aquilo que fizeram com você, torne você uma pessoa amargurada. Veja que José fala, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. Ele fala da terra que ele sofreu. Como já disse, ele poderia ter vivido com um coração cheio de amargura, cheio de revolta. Tem um texto lá em Gênesis 49, versículo 23. Olha o que diz. São as palavras de Jacó, seu pai, sobre José. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. É como um arqueiro que tivesse atacado José. Flechas foram lançadas na sua alma, no seu coração. E essas feridas, isso que aconteceu com ele, poderia ter tornado ele uma pessoa amargurada. Dizem que 70% das pessoas hoje em dia, elas vivem zangadas, amarguradas, por causa de alguma coisa que lhe fizeram. 7 em cada 10 estão alimentando rancor na alma. Estão alimentando rancor no seu coração. Estão envenenando a sua própria vida.
quem alimenta mágoa, quem alimenta rancor, quem alimenta o ódio na alma, está ferindo a si mesmo, está destruindo a si mesmo. Por isso que é terrível. Por isso que a ideia é: não deixe que a aflição torne você uma pessoa amargurada. Não deixe que as injustiças, a traição, o engano, o que fizeram com você, torne o seu coração cheio de amargura. Sabe o que a amargura faz com alguém? A amargura faz com que você se torne uma pessoa desagradável. Você já viu que ninguém gosta de ficar perto de alguém amargurado? Porque o amargurado, ele só sabe falar da causa do seu rancor, da sua amargura. E nem sempre é para cura. Mas na maioria das vezes é para alimentar essa ferida na sua alma, no seu coração. O amargurado, ele é um pessimista. Então o amargurado é uma pessoa desagradável. Uma pessoa amargurada, ela traz juízo para si. Por quê? Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que o espírito do homem é a dimensão responsável pela nossa comunicação com Deus, o nosso contato com Deus. E quando você alimenta a mágoa, alimenta o rancor no seu coração, isso traz prejuízo para a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. Então a amargura nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus. Por quê? Porque nós cultivamos em nosso coração o rancor, o ódio, a falta de perdão, e isso não agrada a Deus. A amargura, ela traz prejuízos emocionais, psicológicos, porque a pessoa se torna sobrecarregada, suas emoções se tornam sobrecarregadas. Por quê? Ela não consegue liberar perdão. E quando nós não perdoamos, nós somos atormentados psicologicamente. A Bíblia chama esses atormentadores de verdugos. Quando você olha para Mateus capítulo 18, versículo 34, e a parábola daquele homem que diz a Bíblia que ele tinha uma dívida enorme. Pense bem, alguém que deve em torno aí de 60 milhões de dólares. E ele não tem condições de pagar. E ele chega para o seu Senhor, e ele clama por clemência, por misericórdia, e o Senhor o libera da sua dívida. Perdoa a sua dívida. Imagine 60 milhões de dólares. Impossível. Ninguém pode pagar. Esse homem jamais poderia pagar. E aí esse homem sai, sua dívida foi perdoada, foi cancelada pelo seu Senhor, e diz a Bíblia que ele encontra um conservo seu. Esse seu conservo lhe devia em torno de R$300, mais ou menos. Agora imagine uma dívida de 60 milhões de dólares para uma de R$300. E disse que aquele conservo se prostra diante desse Senhor, deste homem, clama, suplica por misericórdia, e diz a Bíblia que esse homem é implacável com aquele servo, e diz: olha, que você seja preso, sua casa, sua família, seus filhos, e você só vai sair da prisão quando você pagar tudo. E diz a Bíblia que alguém viu aquilo e contou para o Senhor daquele homem. E aquele homem é chamado de volta. E diz: servo malvado, servo cruel, eu te perdoei toda aquela dívida que você me implorou. E por que você não perdoou o seu conservo? E diz a Bíblia que indignado o seu Senhor
os entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Verdugos aqui, irmãos, é os prejuízos psicológicos, são as lembranças amargas, é um sofrimento intenso na alma que dói no interior da pessoa. É o que acontece conosco. Deus me perdoou de uma dívida que eu jamais poderia pagar. Deus te perdoou de uma dívida que diz a Bíblia que nem toda a riqueza do mundo poderia resgatar a sua alma. E aí o irmão vai lá e faz algo contra você. R$300 só. Insignificante. E aí você diz, não perdoo. Não perdoo. Isso torna a nossa alma amarga. A amargura da legalidade para o inimigo agir em nossa vida. Então nunca deixe que as aflições da vida tornem você uma pessoa amargurada. E eu quero encerrar dizendo, no meio das suas aflições, nunca tire seus olhos de Deus. Nunca tire. Nunca deixe de olhar para Ele. Se você observar o texto, você vai ver que durante a vida de José, em todo o processo da história dele, ele nunca tirou os olhos de Deus. No próprio texto que nós lemos, você vai perceber que ele vai dizer, olha, Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Aonde é que estão os olhos de José? É na dor? É na aflição? Não. Ele está no Deus que o capacitou para lidar com o seu passado. Ele está olhando para o Deus que o capacitou e que o prosperou no meio da aflição. O nosso grande problema é que quando surgem as dificuldades, nós tiramos os olhos dele. E nós colocamos no problema. Nós deixamos de ter uma visão vertical para ter uma visão horizontal. Nós olhamos para o tamanho do gigante. Nós olhamos para o tamanho da tempestade. Nós olhamos para o tamanho das ondas. E aí pensamos, não tem jeito. Vou perecer, vou morrer. Não tem como vencer esse gigante. Não tem como vencer essa situação. Não tem como sair dessa dor. Não tem como sair dessa aflição. Não tem como sair dessa luta. Não tem como sair dessa batalha. Sabe por que não tem como? Porque você está olhando para o problema. Mas no dia que você olhar para o Deus que está com você no meio do problema, no dia que você colocar os olhos nele, você vai ver que em todas as coisas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que você pode crescer no meio da aflição, no meio das dificuldades da vida. Então, como prosperar em tempos de aflição? Não pense que você é o único que passa por aflições. Entenda que as suas aflições não é para paralisar você, é para te impulsionar. José cresceu no meio da dor. Nunca seja refém do seu passado de dor, de sofrimento. Não fique preso. Não sente, não arme as suas tendas no passado e queira morar lá, não. Desarme essas tendas e vá para o futuro que Deus tem para você, para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Já pensou se José tivesse ficado preso, revoltado, xingando todo mundo? Não teria conquistado o que conquistou. Então não se torne uma pessoa amargurada. E olhe para cima. Olhe para cima.
Coloque-se em pé nessa hora, em nome de Jesus. Qual é a sua aflição essa noite? Qual é a sua aflição? Tem um corinho bem antigo que dizia: conta para Jesus onde é a tua dor. Creio que alguns devem se lembrar. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Então quero convidar você essa noite a contar para Ele, a falar para Ele, a dizer para Ele qual é a sua aflição, qual é o seu problema, o que tem afligido a tua alma, o que tem gerado sofrimento no seu coração. Conte para Ele essa noite. Essa é dizer: Jesus, eis aqui, Senhor. Senhor, olha a minha situação, olha a minha realidade. Eu queria que você orasse, apresente para Ele. Esse é um tempo de você orar. Se você quiser vir à frente aqui, você tem liberdade. Se você quiser vir apresentar para Ele a sua luta, a sua peleja, a sua batalha, o milagre que você precisa, a bênção que você precisa. Hoje é a quarta-feira profética, é quarta de milagre, é quarta de bênção, é quarta de provisão de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo, comece a orar, levante a sua voz, comece a clamar aos céus agora. O Espírito Santo de Deus, Pai, no nome de Jesus, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje, sempre. Nós cremos que Tu és o Deus que transforma, que nos ergue, que nos levanta do pó. Tu és o Deus que trata e que cura a nossa alma, cura as nossas dores, as nossas tristezas, desilusões da vida. O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ministra sobre os teus filhos que estão aqui à frente essa hora. Ministra o teu bálsamo sobre a vida deles, ministram cura sobre a vida deles, ministram restauração sobre a vida deles. O Espírito Santo, vem inundar estas vidas, vem tocar nestas vidas, vem trazer cura a estas vidas, vem trazer renovação a estas vidas, vem trazer restauração à tua igreja esta noite. Nós cremos em milagres. Espírito Santo,